Irmãos, essa noite nós estamos aqui praticamente somente entre adultos. As irmãs mais jovens aqui, então o resto é todo mundo adulto, já de mais experiência na vida. E isso me deixa confortável para pregar a respeito de um tema desconfortável. Aliás, eu vou pregar sobre dois temas difíceis em um só. E o título da mensagem que eu trouxe para vocês é assim: o sexo que agrada o cônjuge e a música que agrada a Deus. Eu duvido que você já tenha ouvido algo parecido, mas por que eu trago esses assuntos para a igreja? Tanto o assunto da sexualidade quanto o assunto da música são assuntos polêmicos, são assuntos difíceis de serem tratados. Tanto um quanto o outro, por diferentes razões, tá bom? Dentro da parte da sexualidade, esse assunto envolve vergonha, esse assunto envolve pudor, esse assunto envolve a experiência que cada um tem ou já teve em relação à sexualidade, que nem sempre é positiva, às vezes envolvem coisas negativas. Da parte da música, existe muita falta de conhecimento e educação musical dentro da igreja. Então as pessoas, elas sabem que elas se agradam ou se desagradam de certas músicas. Mas muitas vezes elas não conhecem a música tecnicamente, a melodia, a harmonia, o ritmo, o estilo musical e etc. E muitas vezes a música gera brigas dentro da igreja, porque um gosta de um louvor mais assim, o outro gosta de um louvor mais assado, e aí que tipo de música que pode ouvir, música que não pode ouvir, e etc, e etc, e etc. Então vocês percebam que os dois assuntos são polêmicos e são difíceis, e eu vou tratar dos dois assuntos nesta mensagem. Agora, entendam uma coisa. Por que eu vou relacionar esses dois assuntos? Porque existem princípios de compreensão da Bíblia que precisam ser semelhantes, tanto no caso da sexualidade, quanto no caso da música. Porque a Bíblia fala de sexualidade e a Bíblia também fala de música. E a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se fala na palavra de Deus, nós temos que buscar o entendimento da sexualidade aonde? Na Bíblia. Devemos buscar o entendimento da música aonde? Na Bíblia. E analisando essas duas coisas, uma ao lado da outra, nós poderemos ter um ensinamento que pode nos ajudar a entender esses dois assuntos, a nos posicionar diante desses dois assuntos com mais sabedoria, com mais amor, com mais tolerância, com menos briga, menos vergonha, menos julgamento e etc. Mas a minha tarefa aqui essa noite não é uma tarefa fácil. É pregar um assunto bem difícil para vocês. E eu espero a compreensão de todos. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês são os paralelos entre sexualidade e música. E sabe que esses temas, eles polarizam as opiniões das pessoas. Uns que pensam uma coisa, outros que pensam outra. E esses dois assuntos acendem o ânimo das pessoas, né? As pessoas se interessam, brigam e às vezes se incomodam com esses assuntos. E eu queria trazer alguns paralelos para vocês. Por exemplo, o primeiro paralelo. O que é o sexo? Sexo é a intimidade entre seres humanos, no caso, homem e mulher, dentro do padrão bíblico, certo? Então é intimidade entre dois seres humanos. O que é a música no contexto cristão? É a intimidade entre o adorador e o ser adorado. Não é interessante isso? Não é um paralelo interessante? Intimidade entre homem e mulher e intimidade entre ser humano e Deus através da música. Segundo paralelo, é verdade que às vezes os casais podem passar, já passaram ou ainda passarão por crises que envolvem a sua vida sexual, por alguma razão. Às vezes existem essas crises em vários contextos diferentes, por várias razões diferentes e etc. Da mesma forma, a música,
de vez em quando, gera o quê? Certas crises dentro da igreja. Às vezes brigas de opinião, às vezes um se incomoda com a música do outro, com a cantora, com o cantor, e etc, e etc, e etc. É verdade ou não é? Também por várias razões diferentes, e etc. Paralelos interessantes em relação às duas coisas. Uma outra coisa, um terceiro paralelo. Sexo é algo que pode ser muito bom e também é algo que pode ser muito ruim. As duas coisas. Sexo pode ser algo que eleva o ser humano, traz felicidade, traz paz, traz alegria, mas também é algo que pode o quê? Ser ruim, rebaixar o ser humano, trazer dor, culpa, mágoa, pecados, sujeiras, etc. Então, esses dois lados. De igual forma, a música também. A música pode ser boa, nos elevar, nos inspirar coisas boas, ou também pode ser o quê? Ruim. E pode incomodar. Já pensou você querendo dormir, um cara com som alto do outro lado? Tums, tums, tums. Uma coisa horrível, né? Algo ruim. Você ficar ouvindo essas músicas que o povo ouve por aí, esses funk, essas coisas assim com muita pornografia, coisa suja, coisa terrível que se canta nesse mundo. Não só o funk, às vezes tem música sertaneja, essas músicas gaúchas também, algumas são assim. Pode também o quê? Denegrir o ser humano, colocar o ser humano para baixo, colocar pecados e sujeiras no ser humano. Verdade ou não é? Certo? E são paralelos interessantes, que a gente às vezes não para pensar. São assuntos que têm bastante a ver um com o outro. Agora, o último, quarto paralelo que eu queria dizer para vocês é que a sexualidade é algo entre um cônjuge e o outro. Ninguém deve ficar se metendo na sexualidade dos outros. É uma coisa íntima dentro do casal. Da mesma forma, o louvor que eu presto para Deus é algo íntimo meu para Deus. Vamos pensar que eu seja um cantor e eu venho aqui e cante um louvor. Aí chega no final, você diz assim, Ezequiel, eu não gostei do louvor que você cantou. Aí o que eu poderia responder para você? Mas eu não cantei para você, eu cantei para Deus. Claro, eu não quero te desagradar, eu não quero te incomodar, não é esse o foco. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eu não canto para você, tá entendendo? Eu canto para Deus, poxa vida. Talvez eu não seja o mais afinado, talvez eu, enfim, talvez você não goste da música que eu cantei, mas não é para você que eu estou cantando. Então, da mesma forma que o casal não vive a sexualidade para os outros, eu também não canto para os outros. Eu canto para Deus. Então, são paralelos bem interessantes. Vocês devem concordar comigo. Agora eu quero dar um panorama geral dessas questões na Bíblia, começando com a sexualidade. Gênesis 1, verso 28. Nós vamos ler muitos textos da Bíblia nessa mensagem. Então, vocês se preparem que vem chumbo grosso hoje. Mas é um chumbo grosso para edificar e educar a igreja. Para a gente aprender da fonte. E qual é a fonte? É a palavra de Deus. Gênesis 1, verso 28. Texto muito interessante. E a Bíblia diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Vai para o Novo Testamento, Hebreus capítulo 13, versículo de número 4. E enquanto você abre a Bíblia lá no Novo Testamento, olha que texto interessante esse de Gênesis que a gente acabou de ler. Antes do pecado, Deus dá a ordem do ser humano ser fecundo e se multiplicar. E a forma através da qual Deus fez o ser humano para se multiplicar passa pela sexualidade. É assim que o ser humano se multiplica. É assim que o ser humano gera uma outra vida. Então, antes do pecado, Deus dá a sexualidade. Isso é muito interessante. Hebreus 13, versículo de número 4, diz assim: Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Irmãos, que expressões interessantes. Digno de honra é o matrimônio, é o casamento. Mas o autor da carta aos Hebreus, ele não fala somente assim, casamento de forma geral.
Ele cita a sexualidade de forma explícita. E ele diz: o leito sem mácula. Muito interessante, não é? Muito bacana a forma como a Bíblia coloca a questão. Então, existe sexo sem mácula. Não é sujo, não é errado, não é pecado. Pelo contrário, é algo digno de honra, dentro do seu contexto correto. Dentro do casamento, homem e mulher, com amor, com compromisso. Interessante. Então esse é o panorama geral a respeito da questão da sexualidade. Vamos fazer agora um panorama geral da questão da música. Jó capítulo 38. Dá uma olhadinha lá, versos 4 a 7. Texto famoso e interessante. E vamos dar uma olhadinha num panorama a respeito da música, para a gente poder construir um entendimento a partir da Bíblia. E a palavra de Deus diz assim, olha, Deus falando, Deus perguntando: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Texto muito interessante, não é verdade? Agora vai para o Salmo 150, verso 6. E enquanto você abre a Bíblia no Salmo 150, esse texto de Jó 38 é muito interessante. Ele fala que quando Deus estava criando o mundo que nós conhecemos, os anjos aqui falados como filhos de Deus, as estrelas da alva, cantavam, rejubilavam. Não é uma coisa interessante? A música tem origem não nesta terra, mas tem a origem no céu, onde os anjos louvam a Deus. Como lição de casa, inclusive, você pode ler em casa depois, Apocalipse, capítulos 4 e 5, onde fala dos seres celestiais louvando a Deus, louvando a Cristo e etc. Muito interessante. E o Salmo 150, versículo 6, diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Todo ser que respira é chamado a louvar a Deus. Então até aqui nós vimos um panorama assim geral de que a Bíblia fala tanto da sexualidade quanto da música. Entretanto, você percebe que os textos que nós lemos até aqui são textos que falam assim de uma forma meio geral. Não colocam pontos específicos. O que é a sexualidade? O que é a música? Tá entendendo? Os textos mencionam essas coisas, mas não explicam o que é. Como que era a música que os anjos cantavam? Não sei. Como é que é o sexo entre homem e mulher que Deus aprova, que Deus se agrada e etc? Não sei. Por esses textos que a gente leu, a gente ainda não sabe. Então nós temos que procurar na Bíblia de forma um pouquinho mais profunda, para descobrirmos o quê? Características mais específicas, mais técnicas, tanto a respeito do sexo, quanto a respeito da música. Será que a gente encontra isso na Bíblia? Abre a tua Bíblia, Cântico dos Cânticos. Vamos falar um pouquinho da sexualidade agora. E agora vocês tampam os ouvidos das crianças, viu? Quem não for casado aí pode sair um pouco e volta daqui 10 minutos. É brincadeira, viu? Não tem nada na Bíblia que seja algo indecente ou errado. Mas existem alguns textos bem interessantes aí, né? No livro Cântico dos Cânticos, e nós vamos ler muitos versos. Primeiro verso, capítulo 1, versículo 2. E aí Salomão escreve assim: beija-me com os beijos da sua boca, porque é melhor o teu amor do que o vinho. Vai para o capítulo 3, versículos 4 e 5. E aqui é a mulher que está falando e ela fala assim: mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa da minha mãe, na recâmara daquela que me concebeu.
Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servos do campo, que não acordeis nem desperteis o amor, até que este o queira. Capítulo de número 4, verso 5. Os teus 2 seios são como 2 crias, gêmeas de uma gazela, que se apacentam entre os lírios. Versos 10 a 11 do capítulo 4. Olha só o que Salomão escreve. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus unguentos do que toda sorte de especiarias. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como do Líbano. Dá uma olhadinha aí no capítulo 5, versos 2 a 4. E a mulher diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. E aí o homem diz: abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos de gotas da noite. E aí o verso 3, já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Dá uma olhadinha aí para frente, capítulo 6, verso 9. E aí o texto diz assim: mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada, de sua mãe a única, a predileta daquela que a deu à luz. Viram-na as donzelas e lhe chamaram ditosa, viram-na as rainhas e as concubinas e a louvaram. Capítulo 7, verso 6 e verso 8. Olha só o que ele diz. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias. Dá uma olhadinha aí no verso de número 8. Dizia eu: subirei a palmeira, pegarei em seus ramos, sejam seus seios como os cachos da vide, e o aroma da sua respiração como das maçãs. Capítulo de número 8, verso 1 e o verso 14. Verso 1 diz assim: tomaras fosses como meu irmão, que mamou os seios da minha mãe, que te encontrasse na rua, beijar-te-ia e não me desprezariam. Verso 14: vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo e ao filho das gazelas, que saltam sobre os montes aromáticos. Salomão não é fácil, né? Tem muita coisa interessante nesse texto. O texto fala de beijo, primeiro verso que a gente leu. O texto também fala de agarrar a pessoa e levar para o quarto. Agarrei o meu amado e levei ele lá para o quarto. Fala de seios, claramente, como cacho de uva, relembra o neném que mama. Fala de cheiro, fala de fluido, mel e leite. Ó amor em delícias. E aí ele termina o texto: vem depressa. Verso 14 do capítulo 8, né? Vem depressa, meu amado. Bastante explícito e claro. Mas é interessante que tem uma advertência nesse texto. Não despertar o amor até a hora certa. Entrega esse texto na mão de uma criança, de um juvenil, e pede para ele ler. E pergunta o que ele entendeu. Olha, pai, eu entendi que tem mel, leite e maçã. É um piquenique, é uma brincadeira? É isso, filho? É isso mesmo. Porque a criança ainda não tem a noção. Claro, nós que já temos mais idade, experiência com a sexualidade, a gente sabe bem do que ele está falando, é bem explícito. Mas para quem não tem a experiência, tu pode até ter uma noção, mas tu não sabe bem do que ele está falando. Essa é uma questão interessante, né? Da Bíblia, né? Você vê a Bíblia dizendo claramente sobre os prazeres da sexualidade, mas não de uma forma vulgar, não de uma forma como se o sexo fosse pecado, algo sujo, algo errado, como muitas vezes se ensina na nossa sociedade. É um poema de amor erótico, bastante explícito, mas bastante respeitoso. Muito interessante. Mais específico do que os textos que nós lemos no começo. Fala assim, Deus abençoe, é um digno de honra. Agora ele já vai mais para a prática da coisa. Com a música é assim também. Abre a sua Bíblia, Salmo de número 8, versículo 1.
Vamos fazer um panorama agora de alguns textos mais específicos sobre música na palavra de Deus. Salmo de número 8, versículo 1. Algumas Bíblias não têm essa parte que eu vou ler, que é um pequeno cabeçalho antes de começar o Salmo. Por exemplo, nesse Salmo 8, verso 1, existe uma informação que diz assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. Salmo de Davi. Tem alguém que não tinha essa informação na Bíblia aí, que leu? Ou todo mundo encontrou essa informação? Tem aí? Na sua não tem, na sua tem, na sua não tem, na sua também não. Mas algumas Bíblias trazem essa informação, é tipo uma introdução. Olha, essa música é, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Seria mais ou menos assim, olha, essa música é para você cantar com a mesma melodia de Vencendo Vem Jesus. A informação é mais ou menos essa. Para quem conhece a música Vencendo Vem Jesus, você lembra da melodia e canta essa outra letra em cima dessa melodia. Essa é a informação que está passando aí, entendeu? É uma informação já um pouco mais técnica, musical, é a melodia tal. Nesse caso, a melodia Os Lagares. Vai para frente no livro de Salmo, Salmo 33, verso 3. E aí a Bíblia nos diz assim: entoai-lhe um novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Para cantar uma música nova, tanger é tocar o instrumento. Toque o violão, toque um trompete, toque uma bateria, toque uma flauta com arte e com alegria, júbilo. Uma informação também um pouco mais técnica. Vai para frente, Salmo 68, verso 25. E aí o Salmo descreve assim, olha: os cantores iam adiante, atrás os tocadores de instrumentos de corda, em meio a donzelas com adufes. Aí fala de cantor, pessoa que toca instrumento de corda, e aduf é tambor, instrumento de percussão. O que mais? Vai um pouco para frente aí, Salmo de número 105, versos 1 e 2. E a Bíblia diz assim, olha: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. É o clima da gratidão a Deus, quando a gente louva com gratidão, é para cantar salmos, cantar com alegria, narrar as maravilhas de Deus e etc. Agora vai para o livro de Isaías, capítulo 30, verso 29. Texto interessante também. E a Bíblia diz assim, olha: um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como a daquele que sai ao som da flauta, para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. Vai para o capítulo 38 do livro de Isaías, versículo 20. Textos muito interessantes, todos esses. E a Bíblia diz assim, olha: o Senhor veio me salvar, pelo que, tangendo os instrumentos de cordas, nós os louvaremos todos os dias da nossa vida, na casa do Senhor. Tocando instrumentos de corda. E o último texto, Jeremias 31, versículo 7. Depois do livro de Isaías, já vem o livro de Jeremias. Capítulo 31, verso de número 7. E aí o profeta diz assim, olha: porque assim diz o Senhor, cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, cantai louvores e dizei, salva Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Bom, vocês podem perceber que esses textos que nós lemos a respeito de música são mais específicos em algumas coisas do que os primeiros textos que eu li. Os primeiros textos que eu li falavam que os anjos cantaram na criação e que todo ser que respira louve ao Senhor. Uma coisa assim bem generalizante. Nesses textos que nós acabamos de ler, a Bíblia fala sobre arte, para tocar com arte, para cantar com alegria, para louvar com gratidão. Fala de instrumentos de corda, de aduf, que é percussão, de flauta, que é instrumento de sopro. Fala da melodia, os lagares.
e etc. Já de forma mais o quê? Específica. Assim como o texto de Cantares é mais específico para falar da sexualidade, assim esses textos são mais específicos para falar da música. Tudo ok até aqui? Tá dando para entender o que eu estou explicando para vocês? Ok. A partir de agora, as coisas vão ficar um pouquinho mais interessantes. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para um fato que eu não sei se vocês prestaram atenção. E o fato é o seguinte: o texto bíblico aponta alguns detalhes específicos, tanto sobre a sexualidade quanto sobre a música. Porém, a Bíblia não provê definições ou legislações bem definidas em termos técnicos, em nenhuma das duas áreas. Ezequiel, não entendi nada, vamos tentar explicar então. É o seguinte, a Bíblia fala da sexualidade, fala até de coisas específicas, mas não fala tudo. Concorda comigo? Como funciona, como é, como não é, não tem um manual dizendo como é que faz. Dá uma indicação ali, mas tu que se vira sozinho, você e a tua mulher. Vocês que vão aprender, vocês na prática. Não vai ficar explicando para você. Da mesma forma sobre música. Fala que tem flauta, que tem tambor, que tem corda, que tem isso, mas não fala para você o que é dó maior, ré menor, fá sustenido, se é ritmo rápido ou lento, tá entendendo? Simples, né? O que eu estou querendo dizer para vocês é simples. Por exemplo, o texto de Cantares fala: beija-me com os beijos da sua boca. Mas fala se pode ter beijo de língua ou se só pode ser selinho? Não fala. Fala, beija a minha boca. Mas se tem língua nessa história ou se não tem, eu não sei, o texto não diz. É isso que eu estou querendo chamar a atenção para você. O texto fala para tocar instrumento de corda, mas se é dó maior ou ré menor, não fala. Se é ritmo binário, ternário ou quaternário, não fala. Binário composto, ternário composto, quaternário composto. Estou falando de música de forma técnica. Qual que é o compasso? Qual que é o estilo da música? É rock, é jazz, é blues, é pagode, é funk, é eletrônico? Ou é a capela? Ou como é que é ou como é que não é? Não fala o texto. Como é que é a harmonia? Tal, maior, menor e etc. E aí, a gente lembra de uma coisa. A Bíblia não tem um tratado nem sobre sexo, nem sobre música, em termos técnicos. A Bíblia não tem um catálogo de posições sexuais para dizer qual pode e qual não pode. Um Kama Sutra bíblico. Não tem. A Bíblia não tem um monte de partitura lá para dizer a música que pode tocar, a música que não pode tocar. Não é tão difícil assim de entender. Agora, aqui começam os nossos problemas. E eu faço uma pergunta para você. Quem vai regulamentar o que Deus não regulamentou? Quem vai definir o que Deus não definiu? Você está correta, o Espírito Santo é aquele que define, mas ele é Deus. Mas existe um problema que às vezes a pessoa diz: eu fui guiado pelo Espírito Santo, cheguei a essa conclusão. O outro diz: eu fui guiado pelo Espírito Santo, cheguei a outra conclusão. Esse é o problema, tá? Com essa ideia. Mas o caminho é esse, a gente depende de quem? De Deus. Temos que buscar a Deus para a nossa sexualidade, para o nosso louvor, para o nosso tudo. Esse é o caminho, mas ainda não resolve o problema de forma definitiva. Então permanece a pergunta: quem vai legislar onde Deus não legislou? Esse é o problema. E deixa eu ser bem honesto com vocês. A sociedade humana, as famílias, etc., já sofreu muito por causa de legislações sexuais que foram além dos princípios dados por Deus. Muita gente cresceu ouvindo que sexo não pode, que é sujo, que é errado, que é do diabo. Verdade ou não é? Muita gente já cresceu ouvindo. Por quê? Porque o pai e a mãe querem controlar os mais jovens e em vez de explicar a sexualidade para o mais jovem, que é uma coisa meio vergonhosa, meio chata de fazer, começa a dizer para ele o que é errado, é pecado, é sujo, é do diabo e tal, e cuidado e não sei o quê. E cria um monstro em cima da sexualidade e agora a sexualidade é sinônimo de pecado. Eles foram além do que a Bíblia foi, porque a Bíblia não diz que sexo é pecado. Existe o pecado sexual, mas nem todo sexo é pecado. E aqui mora o problema. As pessoas usam então essa mensagem de que o sexo é pecado, e isso já criou muitas pessoas frustradas, fechadas para a sua vida sentimental.
Muita gente já sofreu com isso na história do nosso mundo. Por um outro lado, tem um lado oposto dessa questão. A igreja católica ou outras igrejas criminalizaram o sexo. Sexo é pecado. Só que quando você vai para o mundo e diz para o mundo assim, sexo é pecado, porque a Bíblia diz, eles nem vão conferir na Bíblia se a Bíblia diz aquilo ou não. Eles acreditam, eles pensam que aquilo está na Bíblia. Esse é um outro problema, né? Tudo é feito em nome de Deus. Deus não gosta de sexo, viu? Então, tal, é pecado. E quando você vai pregar isso para a sociedade, o que a sociedade faz? Dá risada na sua cara, né? Você há de concordar comigo, né? A sociedade diz, cara, vocês são loucos, né? Vocês têm problema na cabeça, né, meu povo? E o que eles fazem? Eles rejeitam a verdade junto com a falsidade. Pegam a verdade e a mentira e jogam tudo fora. E agora vão viver uma sexualidade como? Sem princípios. E eles vão querer buscar a Bíblia? Eu não. Esse livro aí que diz que sexo é pecado, esse livro é um livro idiota. Tá entendendo como que a coisa é séria? Isso já aconteceu no nosso mundo ou não já? Com certeza, irmãos. As pessoas pegam a Bíblia, dizem que Deus falou que Deus não falou, vai pregar isso por aí, o povo vai dizer, você tá louco, né? E vai rejeitar a palavra de Deus. E esse é um dos grandes perigos dessa história, dessa prática de dizer que o sexo é pecado. Agora, os princípios que regulamentam a sexualidade do casal devem ser retirados de onde? Da Bíblia. E eu quero dar 2 princípios para vocês. 1 Coríntios 7, verso 5. Vamos para o Novo Testamento. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5. É o primeiro princípio bíblico para lidarmos com a questão da sexualidade dentro do casal. Bom? Olha só que texto interessante. A Bíblia diz o seguinte: não vos priveis uns aos outros, salvo talvez pelo quê? Por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não tente por causa da incontinência. Paulo, nesse texto, ele coloca um princípio muito interessante. Sexualidade deve ser algo regulado pelo mútuo consentimento dentro do casal. É uma coisa que eu não tenho direito de dizer para você o que você pode fazer e o que você não pode fazer. É você com a tua esposa, você com o teu esposo, que devem chegar a essa conclusão de forma mútua. Não pode ser feito o que a esposa não quer, não pode ser feito o que o marido não quer, tem que haver diálogo, tem que haver amor, tem que haver carinho e tem que haver limite. Mas quem impõe o limite? O casal. Não sou eu que imponho o limite na tua vida. Eu vou dizer para você como é que você pode viver a sexualidade ou não. Não foi para isso que Deus me chamou, não. Não é tarefa minha, é tarefa de quem? Do casal. Mas tem um outro princípio, Romanos 1, verso 26 e 27. E esse princípio de Romanos 1, ele é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil, nós já vamos entender por quê, do que o princípio de 1 Coríntios 7. Então, Romanos 1, versos 26 e 27. E a Bíblia diz assim, irmãos: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Nesse texto, existe um princípio, ou mais de um princípio, que é mudar o modo natural das relações. Isso é algo que nós não devemos fazer. E aí, Paulo é bem direto e específico, falando da homossexualidade. Mulher com mulher e homem com homem. Ele diz, isso é contrário ao modo natural. Basta dizer que homem com homem, mulher com mulher, não nasce filho nenhum. Se todo mundo fosse homossexual, homem ou mulher,
iria a humanidade simplesmente deixar de existir, não é verdade? Quem que ia ter filho? Ninguém. Porque, de fato, não tem filho. Homem com homem, mulher com mulher, não dá filho. Só que algumas pessoas pegam esse texto que fala sobre o modo natural das coisas e fazem uma outra aplicação, além da aplicação da homossexualidade, para falar de dois assuntos chatos de se conversar: sexo anal e sexo oral. Assuntos bem chatos de se falar dentro da igreja, mas se a gente não falar, a Rede Globo vai falar, a internet vai falar, e se a gente não explicar e não mostrar, o mundo vai mostrar. Mas ok, essa é uma aplicação que se faz, tá? Alguns fazem essas aplicações, e é uma questão assim, complicada. Eu concordo 100% que o sexo anal é algo errado e ruim, por questões fisiológicas de sujeira, de dor, de mil coisas que não é adequado, ponto. Sexo oral é uma discussão um pouquinho mais complicada, peço licença a vocês para não entrar nessa discussão, tá bom? Aí cada um, não quero me posicionar, nesse momento não é o meu propósito aqui. Agora, temos que entender, o modo natural não é definido nesses termos, de sexo anal, de sexo oral, de posições sexuais, disso ou daquilo. E existe espaço para se discutir. E cada um segue a sua consciência diante de Deus. E como indivíduo, como casal. Certo? O que a Bíblia declara como modo não natural é a homossexualidade. As outras coisas a Bíblia não diz. Olha, o sexo anal é fora do natural. O sexo oral é fora do natural. Ou posições sexuais X ou Y. Sexo tradicional. Não. A Bíblia não entra nesses méritos. Então, eu também não posso entrar, não posso dizer em nome da Bíblia o que a Bíblia não diz. Agora, onde é que entra o problema? É quando uma pessoa quer legislar e interferir e acusar de pecado quem pensa diferente dele. Deus não deu essa regra clara. Sexo X é pecado. E aí eu pego e entro aqui na igreja e digo, se você faz sexo assim desse jeito, X ou Y, você está pecando. Está entendendo onde que mora o problema? Eu começo a colocar pecado onde Deus não colocou pecado. E eu vou sair do âmbito do mundo aí de sexo anal, sexo oral, vou falar de outra coisa. Por exemplo, qualquer posição sexual fora sexo anal, sexo oral, é pecado ou não é? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? A Bíblia não fala nada. Então abre a sua Bíblia, Romanos 4, verso 15. Se a Bíblia não fala, se a palavra de Deus não é clara, direta e específica, então nós temos um princípio para entender uma verdade muito importante. Romanos 4, verso 15, olha o que a Bíblia diz. A lei suscita a ira, mas onde não há lei, não há o quê? Transgressão. Onde não há lei, não há transgressão. Agora vai para o capítulo 14, verso 14. Estamos entrando num assuntinho meio difícil aqui, viu, irmãos? Mas pela graça de Jesus, a gente vai conseguir resolver esse problema no final. Então é o seguinte, Romanos 14, verso 14, a Bíblia diz assim: Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para quem? Para aquele que a considera. Para esse é impura. Esse é um outro princípio interessante. Eu não estou querendo dizer para você que você deve viver a sua sexualidade de forma X ou Y. Isso não é uma coisa íntima do casal? Sim, então eu não tenho nada a ver com isso. Se você com teu marido, você com a tua mulher, chegarem à conclusão de que uma posição sexual X ou Y é errado, o que você tem que fazer? Não fazer sexo naquela posição, pronto. Não viole a sua própria consciência. Não é porque tem uma lei dizendo qual posição pode ou não pode. A Bíblia não tem nada disso. Se você quiser ser um malabarista aí, sei lá, né? Fica à vontade, mas se não quiser ser também, fica à vontade. A questão não é essa. Porque a Bíblia não traz legislação a esse respeito. E onde não tem lei, não tem pecado. Vou dar um exemplo simples para vocês entenderem. Existe alguma lei na Bíblia que diz que se eu der um beijo no pescoço da minha esposa, eu estou pecando? Não tem lei. Alguém pode me acusar de estar pecando por dar um beijo no pescoço da minha esposa? Não. Agora aplique isso para os outros pontos, que as pessoas dizem que é pecado, sem ter uma lei na Bíblia. Muitas vezes não se fala, é pecado, mas cadê? Na minha cabeça, tá?
Cadê a palavra? Não, a palavra não tem. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? A gente pega o assunto e a gente inventa a nossa regra, a nossa interpretação, e tudo bem, a gente tem o direito de ter a nossa interpretação. Eu tenho o direito de me incomodar com sexo assim, com sexo assado e etc. Tenho todo o direito. Mas o que eu não tenho o direito de fazer? Acusar você de pecado por uma coisa que não tem lei na palavra de Deus. É isso que eu preciso que vocês entendam. Eu tenho o direito de ter a minha opinião, mas eu não tenho o direito de condenar você naquilo que a Bíblia não condena. Ok? Ficou claro isso? Tudo bem? Então vamos seguir adiante, que nós temos que ir embora ainda hoje, né? Ainda tem bastante coisa para falar aqui. Então, irmãos, o problema é quando a gente quer interferir na vida do outro. Se você acha que algo é pecado para você, não faça, mas não impõe as tuas opiniões sobre o outro. Agora, assim como essa discussão da sexualidade é uma discussão difícil, é uma discussão que já causou muita mágoa, muita tristeza na vida das pessoas, esses problemas com a sexualidade, acontece da mesma forma com a música dentro da igreja. Tem muita gente que já sofreu, a igreja já sofreu muito com falsos ensinos a respeito da música. Vou dar alguns exemplos para vocês. Existem pessoas que ensinam umas ideias completamente mentirosas e falsas, como se fossem verdadeiras. Por exemplo, existem pessoas que defendem que o ser humano é dividido em corpo, alma e espírito. E aí eles falam assim: a alma corresponde à melodia, o espírito corresponde à harmonia e o corpo corresponde ao quê? Ao ritmo. Entendeu? Alma é melodia, espírito é harmonia, corpo é ritmo. Então quando a gente ouve uma música com muito ritmo, a gente começa a fazer o quê? Balançar o corpo, balança a cabeça, bate o pé. Alguém já ouviu falar isso aí por aí? Que o ritmo mexe com o corpo. E aí eles dizem o seguinte: se mexer da cintura para baixo é pecado. Alguém já ouviu falar isso aí por aí? Mostra para mim na Bíblia onde é que está isso aí. A Bíblia nem sequer usa a palavra ritmo. Não existe na Bíblia a palavra ritmo. Onde não há lei, não há transgressão. Pecado. Vocês estão entendendo como que a gente é enganado de forma fácil? Qualquer um vem e fala qualquer besteira, a gente, tá bom, é verdade. E depois a gente sai fazendo o quê? Multiplicando essa ideia. Ritmo é pecado. Por quê? Porque o cara lá falou. Mas de onde é que ele tirou isso? Essa é a grande questão. Outra coisa. Existem pessoas ensinando por aí que a Trindade também pode ser assim expressa em linguagem musical. Então o Pai é a melodia, o Filho é a harmonia e o Espírito Santo é o ritmo. Sabia que tem gente que ensina isso? Pois é. E aí o camarada diz que enfatizar o ritmo é uma armadilha do diabo para o diabo ser adorado dentro da igreja. Mas de onde é que o camarada tira isso? Distorcendo a palavra de Deus. Ensinamento mentiroso. E quem é o pai da mentira, irmãos? É o diabo. Para ensinar música dentro da onde? Da igreja. Na internet, nas igrejas por aí. Tem um camarada que ensina aquele texto de Daniel 7,25, mudará os tempos e a lei, que fala da mudança do sábado e tal. Sabe o que o camarada diz? Mudar os tempos é o tempo da música. É música rock, é bateria, é coisa do diabo. Meu pai do céu, sabe o nome disso? Distorcer a palavra de Deus. Os camaradas estão ensinando uns absurdos dentro dessa igreja, irmãos. E nós temos que cuidar com isso. Mesmo porque a conclusão desses argumentos aqui, qual que é? Que a bateria não pode ser usada para louvar a Deus. Todo mundo já ouviu falar dessa discussão, certo? Tem muita briga dentro da igreja, né? Música com bateria, música sem bateria. Se fala muito isso, não fala? Pois é, então vamos para a Bíblia para resolver o problema? Salmo 81, dá uma olhada aí. Vamos botar o dedo na ferida então. Vamos resolver pela palavra. Vamos ver se eu vou sair vivo daqui essa noite, irmãos. Salmo 81, versículo de número 2. E a Bíblia diz assim, irmãos: salmodiai e fazei soar o tambor, a suave harpa com o saltério. A Bíblia está
prescrevendo que a gente deve fazer soar o tambor. Vai para o Salmo 149, verso 3. Quando a gente resolve pela Bíblia é mais fácil, né? Aí quem quiser negar, nega a Bíblia. Não a minha ideia, porque a minha ideia não importa, o que importa é a palavra. Salmo 149, verso 3. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa. O que é adufe? Tambor. Salmo 150, verso 4. Louvai-o com adufes e danças, louvai com instrumentos de corda e com flauta. Todo ser que vive, louve ao Senhor. Quem quiser reclamar, reclama com quem escreveu. Vocês estão entendendo a questão? A Bíblia nos permite e inclusive prescreve que a gente possa louvar a Deus com os instrumentos. E esses instrumentos incluem, sim, instrumentos de percussão. Ponto. Ou seja, nós precisamos entender que assim como o assunto da sexualidade é mal usado para ensinar o engano, para machucar as pessoas, etc., o ensinamento da música também é mal ensinado e usado para machucar as pessoas. Porque daí, eu venho aqui, eu sou um cantor, uma cantora, boto o playback para cantar, para tocar e vou cantar. E lá no fundo tem uma bateria. E aí tem algum irmão que já acredita nessa ideia que a bateria é do diabo, vai sair falando o que sobre mim? O cantor lá é de quem? De Deus aqui não é, né? O cantor lá está louvando a Deus, mas é um cantor do diabo. Mas a coisa é mais séria. Tem bateria no CD de onde? Da gravadora Novo Tempo. A gravadora Novo Tempo é do diabo também? Não. Mas alguns querem dizer que é. Vocês estão entendendo a questão, irmãos? Onde é que vai chegar o argumento? O argumento é o quê? Estamos louvando a Deus, mas porque tem um batuquinho ali atrás, pronto, está louvando o diabo. E aí estão negando a Bíblia, estão distorcendo a Bíblia, e essa é uma questão muito problemática. Ezequiel, quer dizer então que quando o assunto é sexo e música, está tudo liberado, Ezequiel? É isso que você está pregando para nós essa noite? Vai para a Bíblia, Apocalipse 9, versos 20 e 21. Será que está tudo liberado na questão do sexo e na questão da música? A gente não pode ir embora agora, senão vocês vão querer me crucificar no fim, né? Vamos explicar agora, né? Agora vamos tirar o nó da história. Apocalipse 9, a partir do verso 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, cobre, pedra e pau, que não podem ver nem podem ouvir. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem do seu furto. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Tem gente que vai se perder no nosso mundo por causa de sexo. Tem gente que vai trocar o céu pelo sexo. E a Bíblia diz, se vocês não se arrependerem, todos de igual modo perecerão. Lucas 13, verso 3. E as pessoas dizem, e o Apocalipse disse, e não se arrependeram da sua prostituição. Todo sexo é pecado? Não. Mas existe sexo que é pecado? Sim. E temos que deixar isso bem claro. A Bíblia diz que pessoas vão se perder por causa de sexo. Agora, o que é o sexo que é errado? A Bíblia diz, adultério, sexo com pessoa casada, ou você sendo casada com outra pessoa. Fornicação, que é sexo entre solteiros, que não tem o compromisso do casamento, do amor e etc. Orgia, sexo entre grupos. Homossexualismo, sexo entre pessoas do mesmo sexo, pelos quais não houve arrependimento. Alguém que pecou sexualmente pode ir para o céu? Pode se arrepender, vai crer, vai ser batizada, vai andar em novidade de vida. Ah, mas foi gay, mas foi adúltero, fez orgia. Foi, mas não é mais, porque Jesus salva. Então a pessoa que viveu o pecado sexual pode ser salva? Sim, pode. Mas se não se arrepender, vai se perder. Está entendendo o que é o pecado sexual? Isso é o pecado sexual. Agora, beijo no pescoço, como o exemplo que eu dei antes,
Vai se perder se der um beijo no pescoço da esposa. É misericórdia, né, irmãos? Tá inventando conversa besta por aí, né? Inventando pecado onde não tem lei, né? E eu dei o exemplo do beijo no pescoço, mas vocês expandam os exemplos para vocês entenderem a questão, tá? Eu não posso condenar o que Deus não condena, pelo meu capricho pessoal. Se eu creio que é algo errado, eu não faço, mas não devo impor a minha opinião aos outros. E a música, Ezequiel? Será que tem alguma música que também é errado? Isaías capítulo 5, versos 8 a 12. E a Bíblia diz assim, irmãos: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como os únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas, sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer cheio de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã, seguem a bebedice e continuam até a noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tambores e flautas e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras de suas mãos. Deus condena a infidelidade humana. E Deus está aqui condenando a cobiça dos ricos. Tem gente, irmãos, que é dono de metade do mundo. Mora numa casa enorme, tem uma casa aqui em Porto Alegre, tem uma na praia, tem uma no campo, tem uma fazenda, cheio de casa. Milhões de reais, enquanto outras pessoas não têm onde morar. Tem injustiça ou não tem injustiça aí? Claro que tem. E as pessoas que têm mais riqueza deveriam aprender a compartilhar? Claro que sim. E muitas vezes ainda ficam ricos, vamos pensar assim, um traficante. O camarada fica rico vendendo droga e tem um monte de casa e os outros morando na favela, para quem ele vende a droga. É injusto ou não é? É injusto. E chega no final do dia, o camarada está lá, vivendo a vida boa dele, bebendo a cachaçinha dele, e o que ele faz? Ele ouve música. Harpa, lira, tambor e flauta. E assim, irmãos, a Bíblia condena. Mas entenda o que ela condena. A Bíblia condena o pecado, não o instrumento musical ou a música em si. Pense comigo o seguinte: eu estou vivendo a minha vida em pecado, louvando o adultério na minha música. Deus odeia essa música. Por quê? Porque Deus odeia o adultério. Não é porque Deus não gosta de dó maior. Vamos pensar, a minha música que louva o adultério é em dó maior. Tem um monte de música aí por aí, né? Essas músicas sertanejas, pensa aí. Não tem um monte de música suja aí? O camarada tá tocando aí, ó, dó maior. É, porque eu vou pegar todas, eu vou beber até cair, e eu vou não sei o que, a loira, a morena, a ruiva, a cor-de-rosa, ai, como eu sou feliz e lá, lá, lá. Deus odeia isso, porque Ele odeia o pecado. Mas não é por causa da música em si, tá entendendo? O estilo musical, a harmonia, o ritmo, isso não importa. Não é isso que Deus condena. Deus não deu na Bíblia nenhuma partitura de música que Ele não gosta. Ah, eu não gosto desse ritmo aí, desse acorde, dessa melodia, desse andamento. Deus não falou nada disso. Do que Deus não gosta? Do pecado. Então, quando alguém toca um funk, com essa pornografia toda, Deus gosta dessa música? Não. Mas não é porque Deus não gosta do ritmo do funk. Deus não gosta do quê? Do pecado, da mensagem, do estilo de vida, daquilo que está incrustado naquela música. E a gente deve ouvir o funk? Não. Está bem claro aqui para vocês? É isso. Mas vocês estão entendendo o que está sendo condenado? É o pecado que está claramente na Bíblia. Não tem na Bíblia um tipo assim, olha, quando surgir alguém cantando assim, ó, aí você não pode ouvir porque eu não gosto desse ritmo. Não é com isso que Deus está preocupado. E muitas vezes dentro da igreja, a gente condena o quê? Não o pecado, mas o ritmo. Essa música JA aí está muito animadinha. Tem isso ou não tem dentro da igreja? E agora o jovem está louvando a Deus, e tu está dizendo que ele está louvando quem? O diabo? Porque está muito animadinha para o teu gosto? O que importa é o teu gosto? Mostra para mim na Bíblia onde é que Deus não gosta da música animadinha. Tu não vai encontrar. Tu está falando uma mentira em nome de Deus. Vê como o assunto é bem mais sério do que a gente imagina? Verdade ou não é? Essa mensagem não é dura? É.
Não é difícil pregar essa mensagem? É. Mas tem que pregar ou não tem que pregar? Tem que pregar no sábado, tem que pregar para a igreja mundial. Pois é, mas entenda, eu não quero causar desconforto. Eu sei que eu estou falando de assunto difícil, tanto do sexo quanto da música. Mas nós precisamos conversar sobre isso, irmãos, porque a igreja está sendo atacada. E não é porque eles têm má vontade, é porque eles foram ensinados errados. Eles foram ensinados que Deus não gosta da música animadinha do JA, porque Deus só gosta do inário. E o que eles fazem? Eles ficam multiplicando isso e causando encrenca dentro da igreja e fazendo a obra do diabo. Porque eles não têm o quê? A educação. E nós temos que dar o quê para a igreja? Educação. Estudo da Bíblia, estudo da palavra. A gente não fala para os outros estudar a Bíblia? A gente também tem que estudar a Bíblia, irmãos. Não é só eles, não. Então vamos terminar. O foco das músicas que desagradam a Deus não está no estilo nem nos instrumentos musicais, mas no pecado. E isso nos ajuda a entender as advertências de Ellen White sobre a música. Ellen White fez várias advertências sobre música, mas o contexto é o pecado, não o ritmo em si, não o instrumento em si, porque todos os ritmos e instrumentos podem ser usados para louvar a Deus, desde que tenhamos bom senso e equilíbrio. Pouquíssimos ritmos ou estilos musicais são inadequados. Por exemplo, rock muito pesado. Fica difícil, né? De fazer aquele rockão bem pesado mesmo para louvor. Eu acho difícil, eu acho que não é adequado. Mas fora isso, a maior parte dos ritmos e estilos podem ser usados, mas com critério e com cuidado, evitando aquilo que está associado ao pecado. Agora, esse texto de Isaías 5, ele é muito interessante por quê? Porque ele fala de Deus condenando uma música que tem vários instrumentos. Você lembra quais são? Lira, harpa, tambor e flauta. Que instrumento que está no meio aí? A famosa harpa. E Deus está condenando essa música, não está? No versículo 12 do capítulo 5, Deus está condenando essa música. Então Deus está condenando uma música que tem o quê? Harpa. E a harpa é o famoso instrumento de onde? Dos anjos, do céu. Não tem gente que ensina isso? Que a música da harpa é o céu, mas Deus está condenando aqui a música da harpa. Ou seja, um instrumento pode ser mal usado ou pode ser bem usado. Correto? Não é toda música com harpa que é boa. Deus condena a música com harpa. Não é toda música com bateria que é ruim. Deus aceita louvor com bateria dentro da Bíblia. Salmo 150, Salmo 149 e ponto final. Tudo é uma questão da gente saber usar com equilíbrio e com bom senso que o Espírito Santo nos dá, irmãos. Amém. Queridos, portanto, o mal está no pecado. O mal está no mau uso do instrumento ou no mau uso do sexo por parte dos seres humanos. E eu queria dar as conclusões finais da minha mensagem. Sexo e música fazem parte da vida e podem ser bênção ou maldição. Como usufruir das bênçãos e como evitar as maldições? E eu dou 4 dicas para vocês. Primeira, coloque a palavra de Deus revelada acima das opiniões humanas. Busque fundamento aonde? Na palavra, na Bíblia, na revelação. Essa é a primeira coisa. Acima de qualquer opinião, mesmo das minhas opiniões. Coloque a Bíblia acima de tudo. Segunda coisa, tome cuidado com as interpretações. A gente tem que interpretar? Sim, mas temos que ter o quê? Cautela e cuidado nas nossas interpretações. A gente pode acabar ensinando mentiras em nome de Deus. Terceiro, temos que ter temor de Deus em não julgar ou condenar os outros naquilo que não tem lei, certo? Não condene as pessoas ao inferno em nome de algo que não tem lei. Ritmo de música, beijo no pescoço da mulher e etc. Não condene as pessoas ao inferno por causa disso. Se alguém vai para o inferno não é por causa dessas coisas, é por causa do pecado, que é a transgressão da lei de Deus. Não tem lei de Deus sobre beijo em pescoço, não tem lei de Deus sobre ritmo, então sejamos honestos com isso. E quarto, trate aqueles que pensam diferente de você, como você gostaria de ser tratado. No final das contas, eu posso ter uma opinião diferente da sua e você diferente da minha? Sim, sobre questões sexuais, sobre questões de música. Mas é por causa disso que nós nos tornamos inimigos? Não.
nós não somos inimigos, nós somos uma igreja, um só corpo. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. E juntos nós vamos para o céu, pela graça de Jesus Cristo. Não nos envolvermos em briga, em condenação, em deturpar a palavra. Esse é o recado dessa mensagem para vocês. Eu sei que a mensagem foi longa, eu sei que a mensagem foi difícil, eu sei que o tema é meio complicado. Deus seja louvado pela disposição de vocês. Que Deus seja louvado na vida de cada um, na sua vida sexual, na sua vida do louvor, e acima de tudo, que a graça de Jesus venha nos abençoar a todos. Vamos levantar e vamos orar. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus maravilhoso, eterno e querido, obrigado por essa mensagem da Tua Palavra, Pai. O Senhor sabe que essas áreas da nossa vida são importantes e complicadas. E nós entregamos a nossa vida sexual e a nossa vida em relação à música e ao louvor nas Tuas mãos nesse momento, Pai. Pedimos que o Senhor nos perdoe aquilo que temos pecado no nosso coração, na nossa mente, nas nossas palavras, nas nossas intenções. E assim que o Senhor seja o nosso Salvador e venha nos dar a vida eterna em Jesus Cristo. Protege esta igreja, protege a cada irmão, a cada família, também aqui o templo e as coisas que estão aqui dentro. Dá-nos a Tua graça, a Tua paz e a Tua salvação. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.